E agora nós vamos falar de combustíveis. Nós estamos na linha com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, boa tarde. Boa tarde, Anísia. É um prazer falar com você na Jovem Pan. Bem, professor, nós tivemos uma estimativa aí de um aumento de preços dos combustíveis de mais de 8%, tanto do etanol como da gasolina, na semana passada, em função do aumento de PIS/COFINS. Só que o governo teve que voltar atrás em relação ao etanol por causa de limitação legal ao aumento da tributação. E neste final de semana, o senhor, em artigos, estava criticando a postura do governo de, mais uma vez, utilizar essa questão dos combustíveis como instrumento de política econômica. Eu queria saber como é que o senhor vê agora, se melhora a competitividade do etanol, ainda que o governo tenha sido forçado a essa mudança. Com certeza que melhora. Agora melhorou, porque antes o governo tinha colocado 32 centavos por litro, né, de PIS/COFINS no etanol. E ele agora voltou atrás, como você falou, por questões legais, né? A lei manda que o limite para cobrança de PIS/COFINS seja 9,4% da média dos preços do etanol nos últimos 12 meses. E aí isso caiu para 0,24%, né? Então, óbvio que melhorou a competitividade. Mas melhorou não porque o governo está preocupado com ter um perfil de matriz de combustível mais limpo, né? Melhorou porque ele tem que obedecer à lei, né? Não tem jeito, né? A crítica que a gente tem feito, né, é que, infelizmente, a tradição brasileira em relação a preços de combustíveis não é dar sinal econômico adequado para quem quer investir, né? Tanto quem quer investir em refinaria de petróleo, como quem quer investir, por exemplo, na produção de renováveis, no caso do etanol e do próprio biodiesel, né? Porque, você veja, no governo lá do PT, principalmente no primeiro governo da presidente Dilma, ela usou e abusou, né, do preço dos combustíveis para controlar a inflação, né? E deu no que deu, quebrou a Petrobras, quebrou o etanol. E agora, na nova gestão do presidente Temer, né, todo mundo esperava, né, uma mudança, né, porque a política de combustíveis é uma equação que tem duas partes. Uma parte é o preço da refinaria, né, da gasolina, do diesel, que está na direção correta. A Petrobras, desde outubro de 2016, está ajustando o preço da gasolina e do diesel de acordo com o mercado internacional. Nos últimos meses, inclusive, ela está reajustando quase que diariamente, o que eu acho positivo, porque ela está tentando transmitir para a sociedade brasileira que gasolina, diesel são produtos como o café, o açúcar, que variam em função de mercado nacional e, como a gente está no Brasil, também da taxa de câmbio, né? Então ela está querendo, com esses reajustes quase diários, tentar até banalizar esses reajustes para cima, para baixo de gasolina e do diesel, né? Para que isso deixe ser primeira página do jornal. A outra parcela é a política tributária, né? Tem país como os Estados Unidos que tributa pouco combustível, tem países como os europeus que tributam muito, né? Mas no Brasil a política tributária ela nunca foi em função do setor de combustíveis, né? E o governo manteve-se a tradição de usar os combustíveis para resolver um problema de política econômica, que é o quê? Arrecadar mais dinheiro, né? Se a gente tivesse preocupado com a política de combustíveis, né, a gente não tinha nem mexido em PIS/COFINS, teria mexido na CID, que é um imposto que tem uma característica muito mais ambiental. Deveria usar a CID para realmente dar um perfil mais moderno na matriz de combustível brasileira e limpar mais essa matriz de combustível. Mas, infelizmente, não aconteceu isso. A gente tem que entender que a arrecadação, no caso de política de combustível, ela tem que ser uma consequência, não a causa, como o governo tem feito, né, como fez agora nesse último aumento, onde os combustíveis tiveram, no caso gasolina e diesel, as suas alíquotas de PIS/COFINS praticamente dobradas, né? Isso que a gente lamenta. Eu acho que perdemos uma oportunidade, né, de ter uma política tributária voltada para o setor de combustível, né, preocupada com a futura matriz de combustível no Brasil, ao contrário de estar exclusivamente preocupada em arrecadar para fazer frente ao déficit público brasileiro. E a tributação foi muito pesada, há muito tempo que nós não víamos filas de pessoas querendo encher o tanque antes de aumento de preço de combustível, e isso aconteceu no dia que o governo anunciou as novas alíquotas de PIS/COFINS, e o aumento, como eu disse no começo, não foi pequeno, foi 8%. Foi outro erro, né, Denise? Eu acho que faltou até sensibilidade política ao governo, né? A gente está vivendo uma crise política brasileira enorme, uma crise econômica, e você fazer um aumento dessa magnitude numa só tacada, eu acho que no mínimo é falta de sensibilidade política, né? O que o governo deveria estar fazendo já há algum tempo? O preço do barril do petróleo tem caído aí desde 2014 para cá, e a partir de outubro de 2016, como eu falei anteriormente, a Petrobras tem reajustado, e a maior parte do reajuste da Petrobras tem sido para baixo, porque o preço do barril está caindo.
semana passada que o preço subiu um pouco e ela fez 2 aumentos na gasolina do diesel na quinta e na sexta-feira passada. Mas o que o governo tinha que fazer? Lá, desde que o Pedro Parente, o presidente da Petrobras, anunciou essa nova política de preço, o governo devia também, a política tributária deveria ser mudada. Deveria ter feito reajustes também na política tributária, quase que mensalmente, né? Porque, na realidade, né, quando o barril de petróleo cai, você pode ter tributo maior. Quando o barril do petróleo sobe muito, o tributo tem que ser menor. Outra vez, se a gente estivesse preocupado com a matriz de combustível para dar competitividade às renováveis, em particular o etanol. Mas não fizeram isso, perderam a oportunidade de já ter mexido nos tributos desde outubro de 2016, pelo menos, né? E se você tivesse feito mexidas mensais menores, todo mundo sentiria menos, né? O impacto seria menor, né? E não teria essa grande confusão que houve no dia 20, quando o governo anunciou esse aumento de PIS/COFINS aí, onde todo mundo correu para o posto, todo mundo ficou muito chateado, né? Porque as pessoas não têm segurança na rua, não tem hospital, não tem educação, e aí o governo vai e dobra o PIS/COFINS de combustíveis, ninguém gosta disso, né? Então eu acho que, volto a repetir, faltou sensibilidade política, o governo deveria fazer esses aumentos desde o final de 2016 lá, gradualmente. Se tivesse feito isso gradualmente, provavelmente a arrecadação teria aumentado, e teria aumentado no sentido de também colaborar para a gente ter uma matriz mais moderna, mais limpa, que era você não taxar o etanol, né? Um grande erro nesse anúncio do dia 20 também foi que você não deveria jamais, né, ter mexido no PIS/COFINS do etanol. Deve ter deixado o PIS/COFINS do etanol em 0,12 centavos, ao invés do 24, que já foi uma correção do 0,32 que o governo tinha errado, né? Porque aí sim você daria uma demonstração para a população: olha, a gente está aumentando os impostos, mas a gente está preocupado com as pessoas que respiram nas cidades. E a gente está vendo aí que nos últimos meses, como a gasolina ficou muito mais competitiva do que o etanol, houve uma piora muito grande do ar, né, nas grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, etc. Marcelo, nós conversamos com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, muito obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde, Denise. Sempre prazer falar com vocês.